Olá, meus irmãos. Deus abençoe a você que vai estar assistindo esse vídeo, a todos vocês que vão estar assistindo este vídeo. Desde já, peço que você deixe seu joinha, se quiser comentar, fique à vontade. Se quiser compartilhar esse vídeo, gente, esse vídeo é muito importante, porque hoje eu vou falar de um testemunho da minha vida, de quando eu não era cristão. O que é que acontecia na minha casa antes de eu conhecer Jesus. Amados irmãos e ouvinte que vai estar ouvindo este testemunho. Minha mãe teve muitos filhos e todos viviam ali na mesma casa. Eu sou de Sergipe, Aracaju, Sergipe. Sou da cidade de Capela, Sergipe. E minha mãe teve 21 filhos. Teve bastante filhas. E antes da gente conhecer Jesus, aconteciam muitas coisas ruins dentro da nossa família. Não entre os nossos irmãos, não. Nós sempre fomos uma família assim, pobre, mas éramos unidos. Mas acontecia muitas coisas ruins dentro da nossa casa. Coisas espirituais, coisas que nos aterrorizavam, coisas que nos amedrontavam. E isso tirava o nosso sossego, isso tirava o nosso sono e era difícil a gente dormir. Porque a nossa casa era uma casa mal assombrada. E aí, pastor, o que é que acontecia na sua casa? Amados irmãos, na nossa casa, a gente via chinelo descer pela parede. E a gente via uma cadeira de balanço que o meu avô sempre usava bastante ela, quando meu avô era vivo. E ele usava muito aquela cadeira de balanço. E quando ele partiu, né, meu avô não era cristão, nós não éramos crentes ainda, nós não conhecíamos Jesus. A gente via aquela cadeira, ela se balançava sozinha, como se tivesse alguém sentado naquela cadeira. A nossa casa era mal assombrada. Era uma casa mal assombrada. Acontecia muitas coisas que nos aterrorizavam. O meu irmão tinha visões de caixão ali, nossa casa, até hoje está lá nossa casa, ela tem 10 cômodos, né? Porque meu pai, por ele ter tido muitos filhos, então ele fez uma casa com vários cômodos. Simples, mas era grande. E tem um corredor assim, e meu irmão ele via caixão, amarrado de correntes. Tudo isso, irmãos, nós víamos com os nossos olhos abertos. Não era visão, fechou o olho. Não, víamos com os nossos olhos abertos. Então, a gente tinha muito medo. Quando passava da meia-noite, aconteciam umas coisas horríveis. Na nossa casa, na época não tinha energia. Era na base do candeeiro. Era na época do candeeiro. Então, assim, tudo era muito escuro. E a gente sabe aonde tem escuridão, muitos espíritos malignos gostam de causar medo, pavor, fazendo aquele local ser um local mal assombrado. Era isso que acontecia na nossa casa. A gente nunca ia, o nosso banheiro na época, nós éramos pobres, e o nosso banheiro era no lado de fora. Então a gente nunca andava sozinha. A gente só andava em bando, 5, 6 pessoas para ir no banheiro, lá fora. Até os meus irmãos, que eram homens, tinham medo de ir no quintal sozinho. Sempre eles iam com 1 ou 2, porque aparecia muitas coisas que causavam medos. E a gente tinha visões assim, a olho nu. Quando passava de meia-noite, gente,
Era uma batição nas paredes da nossa casa. É como se tivesse alguém com uma marreta muito forte e batia na parede que estrondava a casa inteira. O meu avô, eu tinha um avô, tinha dois avôs. Esse que partiu e tinha o meu avô, que era o pai da minha mãe. Ele estava vivo nessa época e o meu avô, ele não acreditava nessas coisas não. Ele achava que era nós que ficava inventando, que via essas coisas. E quando começava essa batucada, tudo a partir de meia-noite, gente. Era tudo a partir de meia-noite. Acontecia esses episódios. É como se fosse uma marreta muito grande batendo na parede. E um dia o meu avô, ele duvidou. Ele falou que era tudo mentira, que não acreditava naquilo. Na hora, irmãos, deram uma marretada. Vocês acreditam nisso? Na hora deram uma marretada na parede que ele estava deitado na cama, bem pertinho do ouvido dele. Porque o inimigo era assim, ele queria mostrar que ele estava ali. E quem duvidasse, né, ele queria mostrar. Então deu uma marretada bem no pé assim, perto do ouvido do meu avô, que aí ele levantou e falou, minha mãe chamava Valda, Valda, e não é que é verdade? Olha, bateram aqui também, na parede. E aí meu avô, a partir daquele dia, não duvidava mais da gente. Porque ele dizia que não era verdade o que a gente via. Porque é assim, irmãos, essas coisas espirituais, não é todo mundo que vê de uma vez. Sempre é uma pessoa. Muitas vezes a gente dormia em 5 na cama. 5. Nós tínhamos tanto medo de dormir sozinho, irmãos. Pra vocês terem noção. Por que dormíamos em 5? Porque nós tínhamos medo. A gente sentia alguém puxando o nosso lençol. Irmãos. Então a gente dormia assim, sabe? As nossas irmãs, né? Tudo numa cama. Porque nós tínhamos medo. A gente sentia como se alguém, sabe? Vinha puxando o nosso lençol. Irmãos, nós não tínhamos sossego, irmãos. Irmãos, nós não tínhamos paz na nossa casa. Irmãos, e dava uns calafrios tão grande. E a gente começava a falar uma para outra. Fulana, você está sentindo isso? Aí ela falava, tô. Mas aí estava todo mundo já assim, tenso, apavorado, puxando o nosso lençol. Isso aí, quando puxava o nosso lençol, todas nós sentia e via. Assim, nós não via a pessoa. Nós só via o nosso lençol sendo puxado de cima de nós, irmão. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. A pior coisa é uma casa atormentada por espíritos de demônios. Espíritos do mal. Atormentavam, nós não tínhamos sossego. Mas isso foi só até a gente conhecer Jesus. Teve épocas que minha mãe chamou o padre para benzer a nossa casa. E vocês acham que adiantou? Não, não adiantou benzer a nossa casa. Aí que mais assombração aparecia. Caía gato preto do teto em cima de nós, irmão. Irmão do céu, nós não tinha paz ao dormir. Nós não tinha, meus irmãos, sossego. Gato preto caía, irmão, do teto no meio de nós, irmão. E o gato dava aquela miada. Como é que pode um gato de cima de um telhado cair? Como é que aquele gato vinha de cima do telhado? Como? Eu tento, às vezes, pensar nisto, porque se um gato ele sobe por cima do telhado, ele vai ficar na parte exterior e não interior. Não tinha como ele ficar na parte interior, porque não tinha onde ele se sustentar. O gato certamente pode ficar em cima de um telhado, mas não na parte inferior de dentro. Era a parte exterior, do telhado para fora. E eu só sei, irmãos, que tudo isso que acontecia era a partir de meia-noite. Era a partir da meia-noite que esses episódios aconteciam na nossa casa. Gato preto. E quando ele caía no meio de nós, ele dava aquele miado. Miau! E saía correndo e se sumia na escuridão, meus irmãos. E que explicação? Que explicação que a gente podia dar para aquilo?
Agora, presta atenção nisso. A nossa casa tinha muitos santos, muitas imagens. A gente rezava para aquelas imagens, ninguém resolvia nada, nada resolvia. Minha mãe pegava umas entidades estranhas. Minha mãe pegava entidade que minha mãe nunca colocou um cigarro na boca. Minha mãe nunca fumou um cigarro. Nunca. Mas quando a minha mãe ia rezar, diante daquela imagem que nós tínhamos, era um santo moreno, dos olhos azuis, que a gente chamava Menino Deus. O Menino Jesus. Menino Jesus. Menino Jesus. E minha mãe ia levar nós ali para rezar diante daquela imagem. As pessoas pagavam promessa, levava vela, levava fita e enchia aquele santo de fita e de vela. Então minha mãe acendia e ali minha mãe ia rezar, né, para ver se a casa da gente parava com aquelas assombrações. E eu lhe digo uma coisa, quando minha mãe ia rezar ali, baixava na minha mãe uma entidade, e que fazia minha mãe pedir charuto, vai vendo aí, vocês, pedir charuto, um cigarro de palha, muito grande, a minha mãe começava a fumar, possuída por essa entidade. Só acontecia isso quando minha mãe ia rezar diante daquele santo, daquela imagem. Por quê? Por que essa entidade baixava na minha mãe quando minha mãe ia rezar para aquele menino Jesus? Que diziam, assim, entre aspas, o menino Jesus. Por que essa entidade baixava na minha mãe? Só quando ela ia rezar. Se ela ia rezar para o menino Jesus, por que essa entidade entrava na minha mãe, possuía a minha mãe? E a gente ficava sem entender por que minha mãe ficava daquele jeito se minha mãe nunca fumou. Se minha mãe nunca fumou, por que essas entidades possuíam a minha mãe? Só que nós não éramos cristãos, nós não entendíamos de nada. A gente só ficava assim olhando uma para outra. A gente ficava olhando uma para outra, não entendia aquilo. A gente às vezes começava a dar risada. E minha mãe, o tom de voz dela mudava. E quando a gente começava a rir, essa entidade falava na boca da minha mãe que se a gente ficasse rindo, ia derrubar todas nós no chão. E a gente assim, né, parava de rir na hora. Porque a gente achava aquilo engraçado. Nossa mãe nunca fumou. E quando ia rezar diante daquilo ali, da imagem, ela ficava daquele jeito, ela babava. Aquelas partes do fumo ficava escorrendo pela boca da nossa mãe. E a gente não entendia aquilo. E começava a dar risada, achava engraçado, mas aquela entidade não estava brincando. Então ela falou que se a gente ficasse rindo, não a nossa mãe, mas aquela entidade mudava a voz da minha mãe, um tom grosso de voz de homem, dizia que ia derrubar nós se nós ficássemos rindo. Aí a gente ficava séria, com medo, né? Porque nós não entendíamos daquilo. Mas aí o que aconteceu? Não entendíamos nada. Aí o meu irmão, apóstolo Rivaldo, ele recebia muitas entidades. Ele trabalhava para as entidades aqui em São Paulo. Lá ninguém conhecia Jesus, não sabíamos, não conhecia outra igreja, a não ser a igreja católica, que era a igreja que nós ia, a gente não saía da missa, a gente não saía, fizemos tudo que é o catecismo, a cruzada, nós éramos católicas. E bem católica, minha mãe era bem católica mesmo, daquela, sabe, de ir para a missa descalço, pagar promessa, ela era bem fiel ao catolicismo. Mas a minha mãe tinha esses problemas. A minha mãe tinha os problemas, irmãos, que esses problemas quase levou minha mãe à loucura. A minha mãe convidava as pessoas para ir no enterro dela. Minha mãe, dia de segunda-feira é a feira lá na minha cidade, a minha mãe chamava as pessoas para ir no enterro dela. A minha mãe dizia que as unhas dela estavam roxas e que ela ia morrer.
ela ia morrer. Você vê que as entidades queriam ceifar a vida da minha mãe. E a gente não podia fazer nada. Ela convidava as pessoas que passavam para a feira e falava, olha, amanhã vai ser o meu enterro. Venha, viu? Venha para o meu enterro amanhã. Então ela convidava as pessoas. Então as pessoas começaram a notar que ela não estava boa da cabeça. Minha mãe estava com espírito de loucura. Minha mãe ia ficar louca. Esses espíritos estavam deixando minha mãe louca. E, amados irmãos, ela dava festinha de Cosme e Damião, 12 crianças, tudo na nossa casa. Minha mãe recebia Cosme e a outra minha irmã recebia Damião. Entendes? Todo ano minha mãe dava essa festinha para Cosme e Damião. E por que minha mãe estava tão perturbada daquele jeito? Minha mãe estava ficando louca, convidando as pessoas para o enterro dela. Mas a gente, enfim, não entendia de nada. Não tinha Jesus para resolver nossos problemas. Eu sei de onde eu saí. Eu sei como foi a nossa trajetória sem Jesus. Eu sei que sofrimento nós enfrentamos na nossa casa, na nossa família, por não ter Jesus ali na nossa casa. E os demônios pintavam e bordavam na nossa família. Eles eram dono da nossa casa. E a gente não tinha domínio sobre isso. A gente nada podia fazer. O padre foi benzer a casa piorou ainda. Ficou mais ainda perturbada. Enfim, as assombrações não pararam de acontecer. E esse meu irmão, que é o apóstolo Rivaldo, ele mora aqui em São Paulo, hoje é um grande ganhador de alma, e foi ele que nos ganhou para Jesus. Então ele aceitou Jesus aqui em São Paulo. E Jesus mandou ele para o Nordeste, para a nossa casa, aonde os espíritos tinham um ninho ali, sabe? Como ali um trono, o inimigo botou um trono dentro da nossa casa e estava reinando na nossa família, sem ninguém nada poder fazer. Mas quando meu irmão aceitou Jesus aqui, Deus mandou ele ir lá para o norte, levar Jesus, levar o evangelho. E ele foi para o norte. E não tinha ninguém crente ali. É como se ele entrasse no ninho de Satã. Ninguém servia a Jesus. O catolicismo imperava ali na nossa família, mas minha mãe sempre foi muito família. Minha mãe, ela separava as coisas do catolicismo, por ela ser uma mulher muito amável. Ela amava muito a família, amava muitos filhos. E quando ela soube que meu irmão aceitou Jesus, porque depois eu vou contar o testemunho do meu irmão, quando meu irmão chegava lá, quando não era cristão. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois eu vou fazer um segundo vídeo para dizer o que acontecia com esse meu irmão quando ele ia para lá, quando ele não era cristão. A perturbação que ele levava quando ele ia para lá, para o Nordeste. Quando meu irmão chegava no Nordeste, ele atormentava todo mundo antes de conhecer Jesus. Mas quando ele conheceu Jesus e foi para lá, sabe quem foi a primeira pessoa que aceitou Jesus? Eu tinha 11 anos. Olha, a gente era viciados em jogos de baralho. Vocês não tinham noção. A gente atravessava a noite jogando baralhos, cartas. E era dinheiro, não era de brincadeira não, era dinheiro. E foi difícil. Foi difícil quando meu irmão chegou ali. Mas, como Jesus levou ele ali para pregar o evangelho, o Senhor usou ele fortemente ali na nossa casa. E começou a mudança na nossa casa. Quem aceita Jesus primeiro? Eu sou a mais nova da casa da minha mãe. Eu tinha 11 anos. Quando ele chegou lá, minha mãe deixou, para você ver como minha mãe, Deus conhecia o coração da minha mãe. Minha mãe, sendo católica roxa, ela não negou a casa dela para Jesus. Ela permitiu que o meu irmão desse culto lá. Viu? Quando uma pessoa abre uma porta para Jesus, acontecem milagres. Quando você abre a porta da sua casa para Jesus, Jesus entra. Tanto a casa do teu coração como a casa física que você mora. Minha mãe, sendo católica, ela permitiu que meu irmão desse culto lá. E quando ele fez o apelo, eu fui a primeira que aceitei Jesus. Aí começou. Irmãos, quando Jesus chega, os demônios têm que sair.
Aonde Jesus chega, os demônios não habitam. Eu digo a verdade. Jesus falou que um valente só é valente enquanto o outro valente não chega. O inimigo estava reinando na nossa casa. Ele estava reinando na nossa casa. Mas quando Jesus chegou, ele teve que bater em retirada. Aquelas assombrações que acontecia na nossa casa começou a desaparecer. Sabe por quê, irmãos? A minha irmã que recebia as entidades, a minha mãe demorou um pouco para aceitar Jesus. A minha irmã aceitou Jesus. A minha mãe aceitou Jesus. Primeiro fui eu. Depois veio todos atrás. E aí Jesus começou a salvar a nossa família. Jesus começou a limpar a nossa casa. As assombrações desapareceram. Viu? Por quê? Porque Jesus chegou. Jesus chegou. Quando Jesus chega, os espíritos têm que sair. Porque ele só é forte enquanto Jesus não chega. Se você está nesta situação, você não está achando solução, chame Jesus. Chame Jesus, não importa a entidade que te ameaçou, não importa se você está nesses lugares, você não quer mais participar, Jesus te convida, venha para mim, eu vou te libertar, venha para mim e eu vou te salvar, eu vou limpar a tua vida, eu vou limpar teu coração, eu vou limpar a tua casa. Ninguém pode contra o poder de Jesus. Jesus é o valente. Jesus chegou na nossa casa e Jesus começou a expulsar todos os espíritos malignos. Os espíritos malignos começaram a sair da minha vida, da vida da minha mãe, da vida da minha irmã e começou a salvar a minha casa, a minha família. Aleluia! E começou a desaparecer todas as perturbações. A gente começou a louvar a Deus dentro da nossa casa. Para onde foi aquelas assombrações? Aonde foi aqueles gatos pretos que caíam no meio de nós? Ninguém puxava mais nosso lençol. Não tinha mais pancadaria dentro da nossa casa. Ninguém via mais caixão amarrado de corrente. Tudo desapareceu. O Senhor trouxe bonança para nossa casa. O Senhor trouxe paz para nossa casa. Quando nós abrimos a nossa casa para Jesus, nosso coração, a nossa casa, minha mãezinha abriu a casa dela para Jesus. E olha como aquela mulher é uma católica roxa. Com tantas imagens de escultura tinha dentro da nossa casa. Jesus entrou no coração da minha mãe. Minha mãe viu a mudança que Jesus fez na vida do meu irmão, apóstolo Rivaldo, um homem que recebia tanta entidade. E quando ia na cidade de Capela, perturbava as mulheres da Casa da Luz Vermelha, batia nas prostitutas. E aí, minha mãe começou a ver quanto a mudança aconteceu na vida do meu irmão. E a única maneira dela agradecer a Jesus foi aceitando Jesus. Gente, aqui é só uma parte do testemunho. Depois eu vou gravar outro vídeo. Porque tem gente que está pedindo esse testemunho para colocar no seu podcast. E é muito importante esse testemunho. Quantas pessoas estão escravizadas. Escravizada e não sabe o que fazer, nem que porta bater. Eu digo para você, Jesus é a saída. Jesus é a solução. Jesus é a solução para a tua vida, até os problemas. Chame Jesus, que ele vai ajudar você. Ele nos ajudou. Ele nos ajudou porque nós abrimos a porta da nossa casa, que é o nosso coração, e da nossa casa física para Jesus. Convide Jesus para entrar na tua casa, no teu coração, e você vai ver. A tua vida vai mudar. A tua história vai mudar. Jesus é o valente. Quando um valente, ele só é valente, ele só faz coisas grandes quando o outro valente não aparece. Quando o valente aparece, aquele valente que se achava valente, ele vai embora. Jesus é o nosso homem valente, homem guerreiro, varão de guerra, e fora dele não há outro. E Satanás é assim. Ele quer ser valente, dominar. Mas quando Jesus chega, ele perde todas as forças. Que o Senhor te abençoe. Abençoe a vida de vocês. Curta, comente e compartilhe. Esse vídeo ficou longo, mas tem muita coisa. E eu vou fazer o segundo vídeo para você saber da onde Jesus me tirou. Como que era a nossa casa e a nossa vida. Fique na paz do Senhor e Deus te abençoe.